Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trouxe um tema aqui para conversar com vocês, principalmente para quem está aí iniciando o seu trabalho de conclusão de curso ou para quem está aí numa iniciação científica, né? É um tema que, para quem começa a formular aí seu projeto de pesquisa. Então, é como formular os objetivos da pesquisa, né? É muito importante a gente pensar bem sobre isso, né, para começar de forma certa, né, um projeto. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Vamos lá, então. Então, toda pesquisa, ela deve ter um objetivo determinado. Então, na verdade, o que você pretende alcançar? Né? Onde você pretende chegar? Né? O que você quer com a sua pesquisa? Tudo vai começar por aí. Né? Eu quero pesquisar tal tema, eu quero ir para tal linha de pesquisa. Sim, é um bom começo, né? Você se identificar com uma linha que você gosta de estudar, né? Mas qual é o teu objetivo? Isso ele tem que ser claro, né? Ele tem que ser preciso, ele tem que ter coerência com o tema que você escolheu. Né? E quando o objetivo está bem claro, então você vai conseguir desenvolver bem a sua pesquisa. Né? Você vai conseguir desenvolver bem a metodologia, né? E todos os passos da sua pesquisa. Agora, se esse objetivo ele não está muito preciso, muito claro, muito coerente, isso vai prejudicar aí todos os passos, né? Os próximos passos da sua pesquisa. Então, nós temos aqui tipos de objetivos. Eu vou começar aqui formulando o objetivo geral. Né? Então, ele é um objetivo mais amplo. Ele deve ser formulado em uma única frase. Né? Então, você faz uma simples pergunta, né? Para que pretendo pesquisar? Então, o que eu quero com isso? Aí você formula esse objetivo geral em uma única frase, né? Dando uma visão ampla da sua pesquisa. É uma visão global, né? Uma visão abrangente. Então, qualquer pessoa que lê o objetivo geral da sua pesquisa, ele vai ter uma ideia bem ampla do que é o seu projeto. Tá? Então, ele tem que ser formulado de uma forma que permita isso. Eu posso também criar os objetivos específicos. Né? Então, na verdade, o que são esses objetivos? Eles são, assim, desdobramentos do objetivo geral. Né? É como se fosse o caminho que você vai percorrer durante a sua pesquisa para alcançar o objetivo geral. Então, são fases, são as fases de uma pesquisa. Você tem que entender, assim, que para você atingir aquele seu objetivo amplo, né, o seu objetivo geral, você vai precisar percorrer diferentes fases. Então, para cada fase desse, para cada momento desse da pesquisa, isso gera um objetivo específico. Né? Então, é como se você perguntasse assim, o que eu farei para desenvolver a pesquisa? Então, cada fase é um objetivo específico. Então, geralmente, há de 3 a 5 objetivos, né, dependendo da sua pesquisa. A gente vai formular
alguns exemplos, né, daqui a pouco, e vai ficar mais fácil aí para vocês entenderem isso. Existem verbos para a elaboração dos objetivos, tanto do objetivo geral como dos objetivos específicos, né? Então, ele é que manifesta a intenção, a ação. E é necessário sempre utilizar verbos no infinitivo, porque ele tem que apresentar uma única interpretação, ele tem que ser claro, né? Ele não pode deixar dúvidas, né? Existe, né, uma lista de verbos, né, de alguns verbos utilizados para desenvolver seus objetivos. Então, tudo vai depender muito de qual tipo de pesquisa, né, de projeto que você vai desenvolver. Então, se você quer assim, fazer uma revisão bibliográfica, né, em que você quer aprofundar o conhecimento, né, você quer ainda buscar respostas, né, na literatura, então você utiliza mais esses verbos, né, de conhecimento, né, de compreensão. Né? Então, são vários verbos que você pode aplicar, desenvolver, discutir, esclarecer, né? Inscrever, marcar, enunciar, né? Relatar. Então, são verbos aqui, das duas primeiras colunas aqui, mais adequados para esse tipo de pesquisa, né? Agora você quer demonstrar alguma técnica, né, de tratamento, aplicar algum método, então usa também aqui, existem verbos específicos, né, para essa mais área de aplicação, de demonstração, né, ou fazer análise, né, de algum processo, né, ou sintetizar algo, ou mesmo fazer pesquisas mais assim experimentais, né, avaliar diferentes propostas de tratamento, né, fazer comparações entre grupos. Então você vai usar já uma outra lista, né? Tem outros verbos mais indicados, né, para esse tipo de pesquisa. Então, se você vai mais para uma pesquisa experimental, então você pode utilizar esses verbos dessas últimas 3 colunas, tá? Então, tem um verbo adequado para diferentes tipos de pesquisa. E isso é importante considerar, tá? Assim, antes, né, de pensar num objetivo, você tem que pensar no problema da sua pesquisa. Porque a sua pesquisa ela tem que trazer algo novo, né? Algo que vai modificar o conhecimento, né? Ou pode, né, ou ratificar, né, ou retificar, ou trazer um ponto que ainda merece mais discussão. Então, algo você vai ter que mudar com a sua pesquisa. Então, ela necessita, a sua pesquisa, o seu tema tem que ter algo, né, que necessita ainda de discussão, de mais investigação, de soluções, de decisões. A sua pesquisa ela vai ter que, no final, responder algo. Tá? Então, isso a gente chama de problema. Onde está o problema da sua pesquisa? Né? E aí, ele deve ser formulado como pergunta para facilitar a identificação, né, do que se deseja pesquisar. E ele tem que ser viável. Não adianta você criar um problema que você não possa responder, né, no tempo que você tem para realizar a sua pesquisa, nas condições, nos instrumentos que você tem para realizar a sua pesquisa. Né? Ele deve ser claro e assim, para deixar os significados, né, que estão sendo usados na sua pesquisa bem definidos. Né? Ele deve ser preciso. E
delimitado, né? Se você ampliar muito, isso requer mais instrumentos para responder, para tentar, então, elucidar esse problema. Então, você precisa de mais tempo para essa pesquisa e pode ser que seja inviável, por exemplo, para um trabalho de conclusão de curso, né? Então, pensar em algo bem delimitado. Nós vamos agora ver alguns exemplos para deixar isso tudo mais claro, né? Então, vamos supor que você escolheu aqui a área de imunologia, né? A linha de pesquisa é imunologia. O tema, né, dentro da imunologia que você gosta de estudar, que você tem afinidade, né? Resposta imune em doenças infecto-parasitárias. E aí vem o problema. Tá, tudo bem, né? Muitas vezes um aluno vem, professor, eu quero pesquisar sobre resposta imune em doenças infecto-parasitárias. Certo, mas o quê, né? Qual o problema? Qual a dúvida que você acha que existe, que você quer elucidar, né? Então ele vai me falar, eu tenho dúvida, será que a imunidade natural aos parasitas é igual entre pessoas de diferentes raças? Ah, ok. Então, ele tem a linha, né, o tema, e ele criou um problema, né? Existe algo que para ele não está claro, que ele quer deixar isso mais claro. Então, ele quer fazer uma pesquisa com esse tema, tudo bem, né? Então, ele já encontrou um caminho. Ou você pode ir para a área de microbiologia, vamos ver um outro exemplo. Tema, antimicrobianos. Qual o problema? Será que o uso irracional de medicamentos antimicrobianos acarreta em disseminação de micro-organismos resistentes? Ok, você achou mais um problema. Então você quer pesquisar, você tem essa dúvida, né? Esse uso irracional pode aumentar a disseminação? Eu quero ver o que tem isso já feito na literatura. Eu quero conhecer melhor sobre esse tema, né? Outros exemplos aqui na área de farmacologia, então, biofármacos no SUS. Então, você tem uma dúvida que você quer elucidar, né? A política de distribuição e utilização de biofármacos no SUS é eficiente? Você quer saber dessa eficiência, né? Ou em análises clínicas, né? O hemograma é um exame eficaz para identificar todas as alterações hematológicas da malária? Então, é mais um outro tema que você vê como problema, que você não vê, que não enxerga isso muito claro na literatura, e você quer aprofundar nesse tema. Ok, então você já tem um problema de pesquisa, né? Agora, como é que a gente vai aplicar os objetivos, né? Então, vamos ver isso aqui agora, um exemplo mais completo para você entender melhor, né? Eu escolhi aqui esse linha de pesquisa, análises clínicas, o tema hematologia e malária. E aí o problema, o hemograma é um exame eficaz para identificar todas as alterações hematológicas? Então, isso é o problema de pesquisa. Então, qual é o objetivo geral, né? Se a sua dúvida, então, é se o hemograma é um exame eficaz, então, qual é o teu objetivo geral? Esclarecer o quanto o hemograma é eficiente na identificação das alterações hematológicas da malária. Então, o teu objetivo geral é esse esclarecimento, é tirar a tua dúvida, é resolver essa sua dúvida, que é o problema da sua pesquisa. Quando você vai elaborar, então, objetivos específicos, então, olha só, teu tema é hemograma e alterações hematológicas da malária. Esses são seus temas centrais. Então, primeiro ponto que você tem que saber, quais são as alterações hematológicas da malária? Então,
Então, você tem que começar conhecendo sobre isso. Então, isso pode ser o seu primeiro objetivo específico, né? Descrever as principais alterações hematológicas da malária. Porque até as pessoas que vão ler a sua pesquisa, elas vão querer primeiro entender isso, né? Ok. E depois que você, então, já conhece essas principais alterações hematológicas da malária, depois você precisa entender o quê? Interpretar e descrever os dados fornecidos pelo hemograma na investigação da malária, assim como compreender parâmetros e padronizações. Então, você precisa entender, afinal de contas, o que o hemograma, né, me traz, né, fornece na investigação da malária. Quais são os parâmetros, as padronizações, quais são os dados que ele fornece. Então, isso é o seu segundo objetivo específico, né? Bom, se você quer saber se o hemograma é eficaz, é o mais eficaz, o quanto ele é eficaz, você tem que comparar ele com outros exames, né? Então, aí o seu terceiro objetivo, identificar outras técnicas de investigação hematológica, fazendo uma comparação com o hemograma. Então, você vai buscar isso, ou uma revisão, ou um experimento, né, no laboratório, e fazer essa comparação. Então, o que você fez? É que você decompôs o teu objetivo geral. Porque para você alcançar o teu objetivo geral, você vai ter que passar por essas fases, né? E aí você conseguiu, então, desenvolver seus objetivos específicos, tá? Então, eu desejo para vocês aí um excelente TCC, né? Que vocês consigam aí desenvolver uma boa pesquisa. Aqui está o início de tudo, que é justamente pensar onde você quer chegar, né? E depois disso, a gente vai falar sobre como atingir, quais os métodos, os instrumentos para atingir esse objetivo. E isso, então, é na nossa próxima aula. Até mais!